bateu a pandemia. Bum! Pré-pandemia, a gente estava mirando entrar em RJ, pré-falência, quase falência. Pra mim, eu já estava pensando no apocalipse, assim. Meus pais sempre foram empreendedores, né, comerciantes. Comerciante é aquela coisa, né? Uma hora você tá bem, outra hora você tá mal. Ao invés de ter só 4 coleções, que a gente tivesse coleções menores, coleções cápsulas. E que também quase falência. Mais rápida por parte do lojista. Peguei umas peças da nossa coleção e mandei pra Anitta. Ela mandou uma foto falando, ó, tô gravando um clipe. Mandou a foto, ela tava usando o nosso biquíni. Pensei, para tudo, cara, vamos fazer uma coleção, vamos pegar esse biquíni, vamos abrir cor nele. Cara, foi um sucesso. A gente fez uma live, a gente vendeu 2 milhões em 12 horas. A gente teve que ir atrás de mais tecido, a gente teve que ir atrás dos aviamentos, das coisas. A gente não tinha o suficiente pra tudo isso, né? Foi na época que a gente faliu lá em Balneário Camboriú. Então, os pais do Juliano saíram lá do apartamento que eles tinham comprado. E aí foram morar com a gente num apartamento alugado. Então, tipo, os 4 moravam no mesmo apartamento, debaixo do mesmo teto. E nessa época, a gente tava em Balneário. E ali se conheceu o Valdemar Guimarães, que é um cara, puta treinador e tal. E ele me convidou para participar das competições. Aí ele falou, pô, você treina super bem aqui musculação. Você tem uma imagem bacana, você não quer participar de uma competição fitness, de fisiculturismo? Eu falei, pô, mas mulher com músculo, tipo, isso é... Eu quero isso, tipo, não é uma mulher meio masculinizada. Porque na época, tipo assim, ter quadradinho na barriga, sabe? Tinha gente que me olhava e falava assim, nossa, parece homem. E aí eu fui, só que eu entrei numa modalidade que estava começando no Brasil, que era biquíni fitness. Que é o perfil de uma menina, tipo, uma modelo, como se fosse um modelo de passarela, super magrinha e definida. Que é um perfil mais comercial. Meu pai falou, a gente tem que fazer fitness. E eu não queria fazer fitness, né? Porque na minha cabeça o fitness era barato e era um produto muito barato. Né? E pô, eu faço streetwear, não faço fitness. Né? Só que aí quando ela começou a competir, pediu pra fazer uma roupa pra ela ir na competição, eu fui lá e desenhei a roupa, né? Só que eu desenhei a roupa com o meu jeito. O Juliano perguntou, usa essa legging aí que você vai ficar bonito no vídeo e tal. Sério, essa legging de se com brilho na academia? Porque até então, tipo, a moda fitness era muito floral, sabe? Não, a calça era pra sair, era pra ir pra balada. Quando eu me olhei no espelho, eu botei e aquele brilho, sabe, do tecido refletiu na luz da academia. E ela ficou super bem encaixada, assim, a cintura, né? Ficou bem e valorizou o abs. Eu olhei no espelho e eu, caramba, velho, isso aqui é muito doido. Aí eu me senti mais forte ainda pra treinar, sabe? E aí eu fui nessa competição fitness que ele me convidou, que era o brasileiro. Fui vice-campeã brasileira, adorei os palcos, me senti super bem, assim. No dia da competição eu nem queria saber em que colocação que ia ficar. Eu queria saber que no final ali, todo mundo ia se reunir pra uma pizzaria comer, que era tudo que eu queria. E nesse mesmo tempo, os clientes foram acabando que eu tava fazendo a ligação lá do... E a gente não tinha dinheiro pra investir em outdoor, em revista. Então o que eu fazia? O Diogo, ele pegou e me ensinou a fotografar, né? Porque ele não podia pagar ele e ele não podia também deixar de trabalhar para fazer para mim de graça. Eu pegava, fazia as peças, botava na Alice, fotografava ela, botava no Google, Rua do Comércio Ribeirão Preto, galeria comercial não sei da onde. Eu ia lá e ficava olhando, tá ligado? Para ver onde que tinha. E aí eu achava o nome da loja, quando não achava o nome da loja, achava a galeria, e a galeria botava no Google, achava a página da galeria e procurava no Facebook, que estava começando a aparecer. Aí postava foto, via a loja que podia vender o produto, entrava nos amigos da loja, via qual que poderia ser mais cliente, público-alvo, pegava o nome delas, pum, e marcava na foto que eu tinha acabado de postar. Aí quando elas comentavam na foto, ai, que legal, que linda, onde que tem pra comprar? Eu falo, ó, tem na Maria Fashion Modas. Nem tinha, tá ligado? E aí elas iam lá e perguntavam pra loja. E aí a mulher falava assim, meu Deus, como que tem como assim? Né? E aí a loja vinha e me perguntava, ai, minhas clientes estão pedindo, tal. E, cara, e fazia isso dezenas, centenas de vezes no dia. Só que aí
O que eu comecei a sentir dificuldade? Que, cara, você imagina se hoje é difícil você comprar online uma roupa? Imagina naquele momento. E aí que veio a figura da Alice eu pegar e falar, ó, ela não estava mais tão feliz, né, como sendo jornalista, né? Já estava muito mais feliz como atleta. E falei, ó, agora a imagem é a seguinte, ó, você, Girl Boss, Labela Máfia, tal, não sei o quê. Então eu pegava, respondia as mensagens todas como sendo Alice. Por quê? Assim como lá o elo de comunicação da Apple era o Steve Jobs com aquele First Follower, a Alice ia ser o elo de comunicação com a loja, que a loja era o First Follower. E aí o que aconteceu foi que em 2011 o Facebook traduziu para português e a tecnologia 3G começou a ser mais popularizada. E isso foi uma bala de canhão, né? Bum! Quando a parada escalou, né? Que aí todo mundo começou a ter o smartphone, né? E utilizar a rede social na palma da mão e não no computador, no desktop, tinham poucas empresas lá e nós éramos uma delas. Casas noturnas e restaurantes, né? Ele está totalmente em stand-by, a gente fez um shutdown de 9 operações, 328 funcionários naquela época. Eu e o Gil, a gente é amigo de muito tempo e a gente já trocava várias figurinhas sobre os negócios, mas os nossos mercados, eles estavam em momentos diferentes. E o meu mercado, infelizmente, realmente estava mirado para baixo. Eu lembro do Gil passar noites lá e a gente combinar de se encontrar e ele dizia, cara, traz comida aí, traz alguma coisa, vamos jantar aqui, só vamos conversar e entender o que está acontecendo. Quando a máquina de vendas rodou conforme planejado, ele precisou que a operação rodasse. Uma vez que vendeu, eu preciso entregar. E aí foi quando ele fez o contato oficial comigo. Consegue me ajudar a compor isso aqui, porque a máquina de venda rodou e agora tem que ligar a chave da linha de produção. O tiro no alvo, ele nos exigia uma capacidade produtiva o dobro do que historicamente na Labela Máfia já tinha feito. Então, assim, os desafios eram antagônicos, sabe? Eu tenho que fazer o dobro e eu tava com ninguém. Eu fui fazer a visita, não foi ligação para as facções, eu fui em loco, né? E entender um pouco quais eram as possibilidades de expansão. Imagina que a gente era a indústria e a gente tinha as costureiras trabalhando. A gente precisou demiti-las, para a segurança delas mesmo, né? A gente deu o maquinário que elas trabalhavam, que era nosso. Elas viraram microempreendedoras. E aí quando eu cheguei nessa facção, cara, uma casa muito simples, assim, de uma família trabalhando. E essas pessoas estavam emocionadas, cara, com ter o trabalho, com ter trabalho, com ter o que fazer. Então, assim, eles estavam dispostos a dobrar a capacidade produtiva deles, fosse por horas trabalhadas, fosse por recrutamento. E a mensagem se espalhou, cara, que a Labela tinha ligado a máquina de novo. E aí eu tive uma dificuldade de prospecção de facções nos primeiros dias. Em algum momento isso começou a virar e algumas facções começaram a nos ligar. Vocês têm trabalho? Está acontecendo. A Labela é assim que faz. A gente tinha umas 20 facções que trabalhavam pra gente e a gente em 6 meses foi a 70, né? Então começou a ter que usar logística de novo, falei assim, putz, aqueles caras que a gente não pagou nada vão ter que voltar a pagar. Vamos sentar na mesa e renegociar com os caras, mas a dívida estava desse tamanho, né? Desse tamanho aqui, eu não consigo pagar isso tudo, então vamos renegociar com o cara para já pagar um pedaço e ele voltar a trabalhar pra gente. Poucos, foram 3 ou 4 que falaram que não ia ajudar. E esses 3 ou 4 a gente anotou bonitinho no caderno que nunca mais eu faço negócio com esses caras. A questão era bem emocional mesmo. Quando o comercial acertou no alvo, as vendas, não foi a máquina da nossa indústria que voltou, foi a cadeia toda. E botar o ciclo todo para funcionar de novo, o comercial de novo. E retroalimentar tudo isso. Para fazer a roda girar, foi quase um mês.
O que acontece? Não existia influenciador, né, digital. Não tinha esse nome, a gente não sabia o que era. As atletas de bodybuilding, elas filmavam os seus treinos para correção. Era simplesmente para registro. Tanto que a primeira vez que a gente se tocou que ela estava famosa foi numa palestra que ela foi dar, junto com o Valdemar, que era o treinador dela. Ela começou a falar sobre tal de treino, etc. Aí a galera perguntou assim, Alice, como que é ser tão reconhecida assim no bodybuilding e tal, etc. Aí a gente começou a ouvir as perguntas, era tipo pergunta que a pessoa fazia no arquivo confidencial do Faustão, tá ligado? Ela participou do Brasileiro e foi vice-campeã e se qualificou para competir no Arnold Classic na Espanha, que era o Mundial. E aí, cara, quando ela ia pra lá, eu fazia a mesma coisa que eu fazia com as minhas amigas no começo. Eu botava as roupas pra ela na mala e dava pra ela e falava pra ela distribuir pras meninas. No intervalo das competições, encontrava uma atleta, já dava uma socializada e falava, essa aqui é a minha marca brasileira e a gente tá entrando no mercado agora, mas tem potencial de crescimento muito grande, veste aí, usa no teu treino e depois me conta o que tu achou. E eu levei pra gringa, e a mulherada amou. Essas meninas acabaram que também ficaram muito famosas. Hoje tem 10, 20 milhões de seguidores. A menina amava legging, porque tinha, né, todo um design, toda uma performance que ela podia estar usando na academia. Postava o treino dela usando a nossa roupa, lá no Facebook na época. E viralizava também, e quando a gente foi ver, muita gente de fora do Brasil queria a roupa. Ela pegou e ia para os lugares, competia, falava, leva tal. E a gente começou a fazer isso de forma processual, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora. Tanto com a Alice como com outros atletas. E, cara, a parada foi o seguinte, se eu quebrei em 9 meses, eu estava devendo 2 milhões, em 6 meses eu estava com 3, 4, 5 de positivo. No ano seguinte, eu já estava com empresa em Miami. E no depois, a gente já estava mais não sei quantos países. E aí depois a empresa saiu de 10 milhões para 20 milhões, para 30, para 40. E aí vai. E essa é a história. A gente criou aqui dentro o Defcon 1, que era o quê? Que era uma operação de guerra. E isso foi passado para toda a nossa cadeia, seja para os nossos lojistas, para os nossos representantes, para os nossos fornecedores. Somos uma família. Na verdade, foi criado até o termo Nation, né? Na verdade, somos uma nação. Foi isso que a gente usou na época, Labela Mafia Nation. E aí a gente criou até um moletom que a gente fez e deu para todos os lojistas que estavam fechados com a gente nessa época. E esse é um moletom bacana, que foi uma ideia do Gil, tipo, eu quero dar um presente pra galera. E a gente colocou atrás um manifesto, que era um texto para ser lido, que ele tava como se fosse escrito no final do ano. Isso aí no meio do ano a gente fez o moletom, mas era para ser lido como se a gente estivesse no final do ano e a gente tivesse vencido aquele ano de 2020. Então é um texto para ler como se estivesse no futuro, que a gente mandou lá para todo mundo. Então rolou essa parada, era um manto, a galera tipo assim, cara, eu faço parte disso, tô junto, a gente tá junto. E quando a gente tem um sentimento comum em todo mundo, a gente fica muito mais forte, todo mundo fica mais forte. No meio da pandemia, daquele caos onde a gente tava, era um momento de guerra, velho, a gente chamou de Defcon 1, né, aquele momento. O clima organizacional tava muito pesado, velho, muito pesado. Então eu atuei muito com RH também naquele momento pra gente conseguir amenizar as situações, aquele clima de pressão que era necessário para que as coisas acontecessem. Só precisava manter aquilo no limite máximo, eu não podia deixar passar o próximo nível, né? E eu também não podia abaixar porque seria uma irresponsabilidade da minha parte. Dói o coração tu não poder vender, porque tem gente querendo comprar e a gente não pode vender porque a gente não tem. Mas é muito difícil tu também arriscar muito mais sem saber se tu vai conseguir vender. E ao mesmo tempo a gente gera um lance de escassez. Quando não consegue comprar,
o cliente fica, porra, não consigo comprar. Quando a gente lança uma nova coleção, esse cara que não conseguiu comprar na anterior já vem com mais sede, já vem antes. Então a gente mudou a maneira. Antes o cara ficava 2 meses para comprar a nossa coleção. Hoje em dia ele está comprando em 1 semana. E comprando digital, ele não está nem indo no showroom mais, ele está comprando tudo online. Para garantir. Ontem a gente lançou a coleção da Alice e, cara, acabou. Os principais produtos acabou tudo. Os caras indignados, cadê? Não tem mais, não tem mais. Então esse cara que ficou querendo, na semana que vem, quando a gente for lançar a próxima, ele já vem com muita sede. E a venda começou a acelerar ainda mais. Aquilo foi surpresa para todo mundo, inclusive. Começaram a vender mais com a loja fechada que com a loja aberta. O que as marcas fizeram? Foram lá, aceleraram seus e-commerce. Né? Eu fui lá e tirei o nosso do ar. Quando tudo paralisou com o Covid, todas as atividades paralisaram. E a gente só podia recomeçar pelo comercial, onde justamente, claro, uma visão particular, mas é onde o Juliano performa, cara. O cara tem na veia o marketing, vendas. Então, de tudo que poderia ter sido o difícil, o complicado, me parece que foi o alinhamento dos planetas, assim. Eu tenho um quadro lá em casa disso aqui. Os reps pararam de poder viajar. Alguns representantes vão conseguir atender uma parte da carteira. E outros não vão conseguir de jeito nenhum. Então o que eu tenho que criar? Formas desse cara conseguir atender o maior número de clientes possível. Aí que a gente fez o que de fato é a nossa estratégia. Né? O Growth é PDCA para vendas. Planejar, fazer, checar e agir. Né? Então o Growth, você trabalha com hipóteses. Nada está errado desde que você faça testes. Né? E para fazer esses testes, você tem no digital, você tem que ter gestor de tráfego, copywriter, conteúdo, CRM. Tem uma série de estratégias que você precisa de uma equipe de growth, né, que é o que a gente tem aqui. O time de growth, né, que é esse aqui, ele vai colocando lead aqui para dentro. Peneira financeira, peneira de potencial de região, para ver onde que esse cliente encaixa. Porque a grande questão é o quê? Você entender quem é o teu cliente. A gente vem e pega esses clientes aqui e joga para cá. Esses aqui, joga para cá. Esse aqui, joga para cá. E vai fazendo. Tudo através do time de inside. O time de inside, então ele faz a pré-venda. Ele aquece e nutre os leads. Por isso que eu trouxe o Edu. Porque eu sei fazer. Eu não sei ensinar. Eu só sei fazer. Então, no mês de junho, a gente conseguiu dobrar o volume de vendas que nós tínhamos antes, pré-pandemia. Aí eu dei uma sacada e falei assim, olha pessoal, o que vocês imaginam a gente pegar aqui e dar uma de Dilma aqui, dobrar a meta? Agora, dobrar a meta, como é que faz? Não. Se não dá para dobrar a meta, dá para fazer o quê? Aí os caras, não, acho que dá para poder ir para uns 15 milhões, sair de 10 para 15. Aí fez uma baguncinha, trouxe o Edu, o Gil. Em 2 horas a gente tinha um estudo analítico demonstrando que dava para poder chegar em 15 milhões. Era 7, a gente foi arrojado para 10, colocamos uma meta de 15. Deu 20.